Então, bom dia, pessoal. Nós, dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro A Grande Síntese, nós estamos... esqueci qual é o número desse capítulo aí, acho que é o 30 alguma coisa, né? Bom, nós estávamos, então, falando justamente sobre a questão do equilíbrio, né? E sobre a questão de a lei de ação e reação, não só aplicado às leis da física, como às leis da sociedade, às leis do espírito. Ele está fazendo toda uma referência a isso. Então, a gente vai dando a leitura e fazendo os comentários. Outros princípios, como o da industribilidade da substância e do transformismo universal, estão implicitamente contidos na lei de evolução e são imediatamente consequência dela. Já falamos disso. Como também são o princípio de autoelaboração, o princípio do desenvolvimento cíclico, o princípio da extrinsecação do latente, segundo a mecânica do semente e do fruto. Deixa eu acabar de ler esse parágrafo, aí a gente comenta. O princípio da inércia que garante a sua estabilidade, o misoneísmo do fenômeno, resistência da trajetória a qualquer desvio, o princípio de finalidade que ele estabelece a meta. Eu vou começar por essa ideia do princípio da inércia, né, que está mais ligado às ideias da física, né. A inércia é um princípio que não se aplica só à física, como a todas as coisas, como uma resistência à mudança. Né? A inércia é uma medida da resistência à mudança de qualquer coisa. Né? No caso da física, é a resistência ao seu estado de movimento. No caso das coisas, em geral, a resistência é ao seu estado, né? A mudança do seu estado. E quanto maior a inércia naquele fenômeno, mais difícil é ele mudar o seu estado de movimento, né? Porque ele tende a permanecer do jeito que ele está. Né? Se ele está em repouso, ele quer ficar em repouso. Se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento. Mas na ideia da física, né, quer continuar em movimento reto. Né? Você desviar do movimento, você tem que forçar ele, tem que ter uma força externa que possa modificar o seu estado de movimento. E a massa é a medida de quanto que ele é resistente a essa alteração do estado de movimento. Se a gente pega essa ideia e se aplica nas coisas do nosso dia a dia, né, a gente pode dizer a mesma coisa. A gente tende a estar na nossa zona de conforto, né, que é sem mudar o seu estado, o seu estado. E para mudar isso tem que existir uma força. E quanto maior for a nossa inércia, mais difícil é mudar o nosso estado de movimento. E isso é interessante, porque não é interessante você ter uma inércia zero, porque senão você muda o sabor do vento, né? Você não tem estabilidade nenhuma. E também você não pode ter uma inércia infinita, porque você nunca muda seu estado de movimento. Então a coisa, ela é intermediária, e cada um vai ter a sua própria inércia, né? Ninguém vai ser igual a ninguém. Então, cada um precisa de forças externas ou forças internas diferentes para mudar o seu estado de movimento, o seu estado, né? Então, essa analogia que eu consigo trazer aqui nessas ideias que a sua voz traz aqui. E eu achei extremamente pertinente para o momento atual que nós vivemos, né? Esse princípio, essa ideia da inércia, está diretamente relacionada com as modificações que devem ser feitas para a transição planetária, né? Você tem aquela ideia de quando você está parado, a pessoa quer que você faça alguma coisa, sai da inércia, acaba com essa inércia para você movimentar. Então, essa é a ideia exatamente que me passou assim, do momento da Terra, né? A gente tem que sair da inércia que se encontra, né, da resistência, da mudança, para começar, de fato, o processo de transição planetária, né? Sem essa ideia da inércia e de como modificá-la, das forças que podem atuar nela, como você chamou a atenção, esse projeto não vai para frente.
Sim, é bem essa ideia mesmo, né? Aí, rapidinho, é capítulo 40, aspectos 40, menores da lei. sim. Porque senão eu teria que voltar aqui e ficar andando para trás. Aqui. Outros representam aspectos secundários da grande lei, e cada palavra com que descrevemos pode constituir um seu princípio particular. O princípio único pulveriza-se nos pormenores, nas condições mais diversas de atuação, em todas as combinações possíveis. Poder-se-ia acrescentar um princípio de adaptação e de elasticidade, pela qual o princípio sabe modelar-se em infinitos matizes nos casos particulares. E um princípio de difusão e repercussão, pela qual cada vibração, assim como cada mudança, encontra um ouvido que escuta, um eco que repete, uma resposta que é completa. Até o infinito, a série dos princípios é apenas a descrição dos infinitos momentos e aspectos do universo. Esses princípios surgirão espontaneamente à luz, à proporção que continuamos. Essa questão que ele falou da difusão, repercussão, lembra muito a ideia de ressonância, né? Que sempre alguma coisa que é transmitida, ela é transmitida através de ondas, né? E essas ondas, que têm uma determinada frequência, elas vão entrar em ressonância de acordo com aquilo que a gente está sintonizado, né? E sempre vai ter algo ou alguém para vibrar em conjunto com aquilo, né? Elas estão aí, né? Se a gente pensar em ondas de rádio, todas as rádios, todas as televisões, as ondas estão aqui no ar. Se eu puser uma antena e sintonizar na frequência correta, eu pego aquele sinal, né? Senão, o sinal passa por mim, mas ele está aqui, né? O Paulo fala muito nisso, naquelas as noures, né? Enquanto que são as correntes de pensamento, né? É a mesma ideia, né? Estão todos aqui passando por nós, né? Está chegando até nós. Aquela que a gente tiver sintonizado, a gente capta. Deixa eu perguntar uma coisa. As ondas estão aí, né, como nesse cara está falando, e eu achei interessante falar, encontram um ouvido que a escuta. E quando você capta aquela onda, você teria também condição de retransmiti-la? Sim. Igual quando você pensa nas cordas do violão, né? Quando uma nota, o violão está sintonizado lá na nota Lá, né? E se vem uma nota Lá, ele vibra. E no que ele vibra, né, porque ele está em ressonância, ele também transmite a nota Lá, né? Isso acontece no mundo físico, isso acontece também nas questões espirituais, né? Essa ressonância interna, por isso que quando a gente faz uma atuação, uma vibração, né, uma oração em conjunto, o grupo entra em ressonância e aquilo multiplica muito mais forte, né? Então é quando o grupo é maior do que a soma das partes, né? Justamente porque um dá um reforço no outro e aquilo cresce de uma forma muito grande, né? Diferente de você pegar um sinal, pegar outro sinal, que não tem conexão um com o outro, são as somas simples. Mas agora, quando está em ressonância, 2 mais 2 não vai ser 4, vai ser mais, né? A finalidade dessa exposição de princípios não é apenas descritiva, possui um significado mais profundo, o de traçar para vós as leis dos fenômenos. Você vê que ele coloca não só que as leis, ela tem essa questão da ressonância, mostra a própria lei dos fenômenos, ou seja, a lei das leis, né, que rege os princípios, elas também seguem essa consonância, né? Até mesmo da gente percebê-las, né? Como que a gente percebe? Porque nem todas as leis da natureza, tanto física quanto espiritual, a gente não as sabe, não as conhece. E a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo sutilezas das leis
que a gente antes não percebia. Elas estavam lá, só que a gente não percebia, né? Então, essa própria onda de entendimento também é como se tivesse esse norte. Quanto mais sede a gente tem de aprender e vivenciar esse aprendizado, mais condições a gente vai ter de vivenciar coisas mais profundas, coisas mais abrangentes, né? Mas a gente só vai abrir esse espectro para nós quando a gente for desenvolvendo, né? Fora isso, a gente fica na mesmice, né? Fixado o princípio estabelecido que, em muitos casos, ele corresponde à realidade, não somente poderá ele ser estendido, pela lei de analogia, a todos os fenômenos, mas mesmo quando só pudermos ver um segmento de um fenômeno em seu transformismo, podereis também completá-lo, defini-lo e descrevê-lo nos trechos em que escapa a observação direta, individuando e agrupando os fenômenos em leis e princípios, ser-vos-á muito mais fácil segui-los em toda a sua extensão, e assim escalar até o desconhecido. Por exemplo, se o princípio de dualidade vos diz que cada unidade é um par de partes inversas e complementares, podeis facilmente deduzir daí, se esse princípio é encontrado em toda parte, que vosso mundo visível e sensório pode ser completado em sua segunda metade por um inverso mundo invisível, mesmo que se escape aos vossos sentidos. Se o princípio... É interessante isso, né, que ele coloca, né? Você começar a aplicar essa questão da dualidade em diversos outros fenômenos que, às vezes, aparentemente não têm aplicabilidade, né? E ele coloca uma questão de que o mundo que a gente vê, o sensível, né, através dos 5 sentidos físicos, né, existe um complementar nisso, o mundo não sensível no mundo físico, né, sensível pela parte espiritual ou não física, né, e dali, mesmo que a gente não possa medir isso fisicamente, né, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o mundo não físico, ele não pode ser provado fisicamente, né? Não existe uma prova, eu quero uma prova física da existência do espírito. Não tem, né? Porque, em sua essência, o espírito é não físico, né? Então, a prova tem que ser uma prova espiritual, tem que ser uma prova com outras formas de perceber o mundo, né? E por isso que o materialista, você não tem argumento para falar para o materialista e dizer assim, olha, o espírito existe. Ele falou assim, prova. A prova que eu tenho, você não aceita, né? É igual quando, eu gosto sempre da analogia, quando o Galileu criou o telescópio e olhou para as luas de Júpiter. E ele verificou que nas luas de Júpiter, as luas de Júpiter giravam em torno de Júpiter, e não da Terra. Então, ele tinha, pela primeira vez, um fato observacional, que qualquer um podia olhar, em que corroborava que a ideia da Terra não ser o centro do universo, pelo menos para as luas de Júpiter, não era, né? Você tinha um fato observacional. E as pessoas que não acreditavam nisso, falaram assim, é só você olhar para você, eu não olho para esse instrumento não condiz com a verdade, eu não vou olhar, né? E assim também, e pronto, né? Você não tem o que fazer. Assim também é quando a gente está conversando com uma pessoa muito ligada à matéria, que não percebe a realidade do espírito, não adianta você falar assim, vamos ter esse novo olhar por essa nova perspectiva, esse novo telescópio, né? Se eu não olho, eu não acredito nisso, e isso não é verdade. Assim, então, como se diz, você fala assim, pena, né? Como se diz, um lamento, né? Opa. Pode falar? Eu vou dar um exemplo, né? Quando o meu filho falava, o que acontece depois que... Ele era bem novinho, a gente estava numa viagem de carro, e ele falava, o que acontece depois da morte? Aí eu falei, eu vou falar para você o que eu estudei
aprendi, né, através das pessoas, através de livros, e a conclusão que eu cheguei. E aí você vai me ouvir, vai ouvir outras pessoas, vai ler, vai estudar e vai tirar sua conclusão. Só que no final da conversa ele já estava mais confiante, já foi rápido o negócio. Que não pode querer já impor, né? Mas você fala, você Sim. que vai tirar suas conclusões, aí pronto. E é muito interessante como ele começou nessa história da dualidade, né, com coisas palpáveis, conhecidas para a gente, né? Preto, branco, amargo, doce, né? Coisas bem contrastantes. E agora ele joga essa coisa da dualidade para uma coisa muito mais abstrata, né? O tocável e o intocável, né? A materialidade e o imaterial, né? Ele transcende esse conceito da dualidade para uma coisa muito mais abstrata na nossa cabeça encarnada, né? E assim ele vai mostrando gradativamente que existe, na verdade, muito mais coisa do que a gente acha que existe, né? Sim. Muito legal, né? Paramos aqui, né? Se o princípio da indestrutibilidade da substância e do transformismo universal nos afirma que nada se cria e nada se destrói em sentido absoluto, mas tudo se transforma no relativo, isso quer dizer que a criação é condição de destruição, e destruição é condição de criação, que no binômio os dois momentos são inseparáveis, que nenhum dos dois pode ser isolado do seu inverso, que o completa. Aqui, Paulo, deixa eu só colocar uma coisa também, porque aqui ele falou de um ponto que eu achei muito da destruição. E a gente tem ideia de destruição, aquela coisa de extinguir, de quebrar, de exterminar, de acabar. E, na verdade, todas essas pessoas, né, como Shiva, né, é dito por alguns, o Deus da destruição. Na verdade, essa destruição não existe. É uma forma que, para as pessoas entenderem de como aquilo se modifica, é transformação. Na verdade, é tudo transformação. Nada é destruído, tudo se transforma. E a ideia de destruição vem da parte que o que era antigo deixou de existir, não porque ele se extinguiu, porque ele foi se transformando e se tornou uma coisa nova. Mas aí as pessoas ainda, muita gente, às vezes, se prender nessa ideia da destruição, daquela ideia clássica de destruição. Você quebra tudo, você extermina tudo e constrói um novo. Não é essa a ideia de transformação. Aquilo vai gradativamente se modificando até que ela se transforma numa coisa totalmente nova. E aquilo de onde ela surgiu não existe mais. Não porque foi extinguida da existência do universo. Ela se modificou e evoluiu para outra coisa. Você falou aí, me lembrou o símbolo do taoísmo, né? O Yin e Yang, né? Que é justamente esse ciclo de transformismo, né? É muito interessante. Então, isso. Disto derivam com férrea concatenação lógica essas consequências. O que nasce tem que morrer. O que morre tem que renascer. É absurdo, em qualquer caso, uma criação ex novo, mesmo na gênese da personalidade humana, pois esse fato derrubaria todo o ritmo semelhante ao que verificais nos outros fenômenos. Se existe um ciclo de vida e de morte em todos os fenômenos, sem que esses confundam a linha do próprio devenir e percam a própria individualidade, é absurdo acreditar que o fenômeno máximo em vosso mundo, o da personalidade humana, deva fazer exceção nesse aspecto, confundir-se e desaparecer só porque ele vos escapa no invisível. Aquela ideia, né, que morreu, acabou o ciclo, então não tem ciclo. Né? A vida não é cíclica, a questão de nascer, viver, morrer, não viver no mundo físico, ou seja, viver em outro aspecto, renascer de novo, né? Não é cíclico. Então, a ideia de uma única vida, ela abala todas as outras percepções que a gente tem
quando a gente olha para a natureza, que ela é toda cíclica, ela toda vai e volta, né, o tempo todo, né, e por que que nós estaríamos fora desse ciclo? Assim, por analogia, ela fica sem sentido, né? E agora, me lembrei, né, tem um livro, né, A Morte da Morte, que acho que é do filósofo Edgar Morin, mas que a gente passa, digamos assim, para uma outra esfera vibracional através da morte. Mas a gente sabe que isso evolui também. Mesmo no mundo espiritual, há faixas vibratórias diferentes e quem está em uma inferior não consegue perceber uma faixa superior. Será que existe também alguma coisa parecida com a nossa morte encarnada nessa transição de faixas vibratórias, mesmo no mundo espiritual? Há alguns modelos que dizem que sim, né? Que você passa por outras, como se diz assim, outras transições, né? Outras transições, que poderia ser comparável ao que a gente chama de morte, né? Mas que, como você disse, né, não é bem morte, e sim transformação, né? Não importa o que não toqueis diretamente com vossas mãos. Impõe-vos essas conclusões, a lei de equilíbrio, o princípio de dualidade, de indestrutibilidade, de transformismo e de analogia, combinados em conjunto. Eles existem como leis dos fenômenos e podem ser objetivamente controlados. As outras leis concorrem e convalidam, completando o conceito. Elas são um organismo e tocando uma tocais mais ou menos todas, e as encontrais em todas as partes, ligadas entre si. É como se as leis que regem as coisas, existe uma lei que rege as leis, né? Que é essa questão de você fazer analogia nas diversas leis. Então, mesmo que você estiver estudando o mundo biológico, o mundo espiritual, o mundo social, o mundo físico, existem analogias dessa questão da dualidade, da transformação, da lei da inércia, nesses vários fenômenos que são aparentemente desconexos, né? Então, é como se você tivesse uma lei que rege as leis das coisas, né? Assim, a lei de causalidade manifesta-se, nesse caso, regulando os efeitos de vossas ações e concatenando-as todas naquela linha progressiva bem definida de transformismo, a que chamais vosso destino. É a questão da causa e efeito, né? Essa lei proporciona o efeito à causa, excluindo qualquer possibilidade de derivação daquilo que é eterno por obra de uma quantidade temporal. Aí está implícita a lei de continuidade, que, combinada com a precedente, garante-vos que é absurdo o aparecimento brusco de um fenômeno, sem uma longa maturação, não importando se esta é subterrânea ou invisível. Ou seja, a mágica, né, a coisa surgir do nada, né, não faz sentido. Né, é aquela ideia de tudo é um processo de transformação. Mesmo que para alguns possa parecer magia, mas é porque a parte que estava se transformando, você não estava percebendo, você não estava invisível a você. Mas existia um processo de maturação ali, em que, quando ela se manifesta, né, mas por detrás dela estava todo um princípio, às vezes, não perceptíveis para nós, né, mas elas não surgem do nada, né, é todo um processo de transformação. Inclusive, tu falou de magia, né? Um dia desse eu estava lendo uma coisa sobre essas coisas de mágico, mago, bruxo, não sei o quê. Aí, o ponto do cara que eu achei muito interessante é justamente esse. Quer dizer, não tem nada de mágico, simplesmente eles conhecem e sabem manipular leis que a gente não conhece. E para a gente parece fantástico. Mas não existe magia, existe
aumento de conhecimento. Se alguém conhece mais, pode produzir coisas que para nós seja fantástico. Se a gente usasse uma tecnologia dessa aqui há 100 anos atrás, eles iam botar a gente na fogueira, né? Como? Você está conversando com pessoa lá do Rio de Janeiro, eu estou aqui em Brasília, você no Rio de Janeiro, e como se a gente estivesse um do lado do outro, trocando ideias. Vocês estão malucos, né? Isso é magia. E não é, né? Um tal complexo organismo de leis, como vou-las descrevi. Deixa eu subir aqui. Arremessa imediatamente ao absurdo qualquer violação dos princípios, eliminando por impossibilidade lógica. Ou seja, é impossível contrariar as leis da natureza. Então, fala assim, você está indo contra as leis de Deus. Não é possível ir contra as leis divinas, porque elas são as próprias leis da natureza. O que acontece é que quando você escolhe determinados caminhos, as consequências são extremamente desagradáveis para você e para aqueles que estão ao seu redor. Né? Você não está violando a lei da natureza. Né? É simplesmente que a consequência vai ser extremamente desagradável para você e para aqueles que estão ao seu lado. Então, quando eu tenho um entendimento de como que a lei funciona, né, eu vou usar desse conhecimento para fazer o meu caminho ser o mais agradável possível, o mais prazeroso possível, né, o mais amoroso possível. E quando eu não tenho, e vou aprendendo na base do certo e errado, né, na base de errar, de novo, fazer, até acertar. Quando eu tenho um conhecimento, eu faço aquilo com menos risco, né? Com menos risco.